Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é a atualização da Magalu, faço também da Via logo para vocês, aqueles vídeos rápidos, vou postar entre domingo e segunda no máximo para vocês passarem a semana com os pontinhos da Magalu que estão se aproximando aqui dos R$ 2,13, tem também R$ 1,59 e qual que seria o alvo ali. Tá? E também vou comentar sobre taxa de juros, sendo que na minha opinião, taxa de juros tem o seu final, vamos dizer assim, ou pelo menos curva de juros, melhor dizendo, né? Tem o seu final impacto nas empresas de crescimento, nas varejistas. Olha, se não no mês de julho, tá? No máximo agosto, pessoal. Então a gente deve viver, tá? O mercado agora encolhendo por outros motivos, se assim for, do que o monetário, do que curva de juros. Tá? Não vejo que o fiscal vai desenfrear tanto, tá? Para a gente abrir ainda mais curva de juros para patamares que eu passo para vocês, pessoal. Logo menos, só deixa eu colocar aqui o artigo para trazer para vocês o embasamento do vídeo de hoje, né? Então esse artigo aqui é simbólico, né? Fala o seguinte: Magazine Luiza cai 67% e é a maior baixa do primeiro semestre. Entenda o que houve. Tá? Basicamente fala aqui de juros, tá? Assim como todo o setor, pessoal, mais 67%, pelo menos gera uma pulga atrás da orelha para você que é holder, tá? Talvez não encontre mais um bom momento como você está encontrando hoje, né? Com os preços tão amassados. Bem verdade que dentro das varejistas a Magalu é a que mais tinha valuation para perder, é aquela que o mercado mais precificava múltiplos altos, tá? Tanto o Amer quanto a própria Via eram mais enxutas de valuation, mais baratas, múltiplos mais baixos, vamos assim dizer. Então a Magalu fez por merecer, vamos dizer assim, essa queda um pouquinho maior do que seus pares, mas os pares caíram bastante. Tá? Então cresce o pessoal da Suno, cresce para o Eduardo Vargas aqui. Magalu então cai 67% no primeiro semestre e é a maior queda. Tá? Vamos lá tentar olhar para essa queda junto com o principal fator de preço do setor como um todo e da bolsa até, na minha opinião, agosto máximo, pessoal. Porque a gente não deve ter o fiscal poderoso o suficiente para romper, tá? Esses 13,25%, 14% máximo, né? 13,25% eu tenho ali como máximo de juros longo. Por quê? Porque ouvindo podcasts, consumindo bastante a Faria Lima, me parece que mesmo com as pedaladas atuais, tá? O furo do teto, aquela coisa toda, não se chegou, pelo menos em níveis fiscais, tá? Próximo do que aconteceu em 2015, 2016 principalmente, né? Pré-impeachment ali. Tá? O momento era totalmente outro, né? Nós não tínhamos condições macroeconômicas tão favoráveis naquele momento, mas o estresse do fiscal, tá? De 2015, vamos trazer esse cenário para vocês, tá? Eu acho que fica melhor. Deixa eu tirar os estudos. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, aqui não vai ter liquidez. Infelizmente não vai ter liquidez, pessoal. Só de 2000, PEC dos precatórios não, crise dos caminhoneiros aqui. Tá? Que estamos, inclusive, na máxima dos juros da crise dos caminhoneiros. Aqui. Deixa eu tentar pegar uma curva mais curta para tentar trazer, para ver se eu consigo resgatar 2014. Aqui eu consigo. Legal. Então, curva de 2025, o pessoal já tinha liquidez ali por volta de 2015. Então, a gente percebe o seguinte, a curva de 2025 mostra para a gente que o período ali do impacto pré-impeachment, pedaladas, aquela coisa toda, momento macroeconômico totalmente diferente, pessoal, mas as contas públicas, que é o que importam, aqui estavam mais deterioradas, tá? E o mercado chegou a abrir os juros para 17. Basicamente isso aqui, ó, 17. 17,50, 17. Tá certo? Ouvindo Faria Limers, ouvindo gestores, podcasts, todas as maneiras de consumir informações, as mesmas de vocês, pessoal. Então, bastante consumo de conteúdo sobre gestor e como que eles estão se posicionando, principalmente para renda fixa, né? Não tenho nenhum dizendo, olha, que a gente vai para patamares, tá, de abertura de juros de 2015 e 2016. Tá? Então, hoje, nós estamos no mesmo patamar da crise dos caminhoneiros, tá? 2018, mesmo patamar ali de abertura de juros. A única diferença é que em 2018 nós vínhamos de um arrefecimento da curva. Por isso que bolsa voou pós 2016. Tá? Então, 2016, pico da curva de juros, e aí nós tivemos queda da curva de juros até, bem verdade que 2018 foi um spike rápido, e conforme a greve acabou, fechamos os juros ainda mais até 2020. Aí a história você já sabe. Mas faz sentido, então,
acompanhar a curva de juros para saber qual que é o viés da bolsa. A bolsa para cima, a bolsa para baixo. É por isso que a curva de juros é tão importante. Tá? Só que nesse momento, como nós estamos no mesmo patamar de 2018, só que o quê? A curva está abrindo. Então a tendência é outra. Tá? A tendência é outra. Certo? Por isso que eu falei do ano caranguejo, por isso que eu não estou otimista para a bolsa em termos de tendência de alta. Tá? Mas é um ponto onde os juros, minha opinião aqui, pessoal, não deve passar. Não deve abrir para além. Tá? Eu não vejo ali muito caminhar para ele. Tá certo? Eu não vejo muito caminhar para ele. E bom, vamos ver se eu estou certo ou não. Eu quero só colocar essa primeira parte do vídeo para dizer que eu vou parar aos poucos, vou diminuindo aos poucos de falar de curva de juros. Porque eu já não vejo o monetário sendo impactado pelo fiscal, porque o BC não tem muito para onde ir, tá? Para além dos 13,75%, dos 14%, e o mercado já precifica que ele vai ficar alto por um bom tempo. Então isso traz uma calmaria também. Não necessidade de mais subida, mas é só que esse gráfico aqui deve manter, né, uma tensão aqui por um bom tempo. Deve manter lateral por um bom tempo. A gente não vai ter uma inversão da curva. A gente vai ter só um flattening, que a Faria Lima chama. Esse flattening, então, tira o protagonismo da curva de juros e tomara que do fiscal também, porque o fiscal, querendo ou não, é a mãe de todas as mães, né? Mas acho que a gente vai arrumar aí só para as pesquisas eleitorais. Agora não vamos ter mais Brasília no radar, assim espero, né? Então só pesquisa eleitoral vai fazer preço e elas só fazem nas estatais, certo? Então para as varejistas eu acho que acabou ali, o pior passou, tá? Para não dizer que passou, o mês de julho, ali primeira quinzena de agosto máximo, onde a gente pode ter ali as continhas sendo feitas, tá? E esse fiscal aí ganhando mais um bi ali, um bi a colar, tá certo? Porque estamos em estado de emergência, mas não deve passar, tá? De agosto. Eu não creio que a gente tenha o fiscal, tenha os juros ultrapassando o agosto como fazedor de preço. Então é a hora, né, se debruçar ali na sua estratégia de alvo, na sua estratégia de fundamentos, olhar para os balanços, porque é o seguinte, pessoal, durante todo o ano de 2021, principalmente o segundo semestre, né, o que nós tivemos? Nós tivemos dentro dos múltiplos preço-lucro, que é o mais famoso, nós tivemos o preço caindo, certo? E o lucro das varejistas também, tá? Então, mas não tanto, os preços caíram bem mais. Certo? Então a gente teve essa dinâmica, o que gerou um desconto, mas não muito, tá? E eu acho que daqui para frente, tá, a gente vai começar a ver o lucro até cair, tá? Ou estabilizar, cair ou estabilizar, tá? E os preços já não conseguirem seguir um lucro ruim, ou seja, as notícias começarão a ser ruins, mas os preços já não vão seguir notícias ruins, porque muito foi impactado. Então a gente, na minha opinião, a gente deve mudar, tá? Essa dinâmica, certo? Onde 2021, 2022, a sua empresa de valor, por exemplo, reportou ótimos lucros, tá? E o preço caiu, tá? Agora vai ser o oposto. A gente pode ter um 2023 de muita publicidade de resultados ruins ou piores do que desse ano, piores do que a pré-pandemia, por exemplo, e os preços, por terem apanhado tanto, e o fiscal fez isso com a gente, tá? A gente talvez esteja entre as piores bolsas nesse maio, desde que se começou a discutir fiscal, né? Maio, junho para cá, segunda quinzena de maio, junho para cá. Então a gente ganhou esse status de já desconto, tá? Portanto, a bolsa acaba ficando mais resiliente a resultados ruins, vamos dizer assim, porque o preço já precificou tanto, tá? Ruim, que talvez um resultado ruim de fato não gere vendas. Então isso eu quero colocar para vocês. Tá? Na parte operacional da Magalu, eu tenho, tá, os juros, se corroborar comigo, tá, ela não consegue passar aqui dos 2,13, 1,59. Tá? Mas, pessoal, vim brigando com a Magalu. Eu iniciei uma call aqui, tá? Um pouquinho antes, né? Uma antes. Então, eu iniciei uma call. Comprei uma call curta, né? Aqui, nesse fundo, acreditando já na época num fechamento de curva de juros. E não aconteceu. Fechou um pouquinho, tá? E depois veio o fiscal, a pauta fiscal. PEC dos combustíveis e agora PEC kamikaze, né? Voltou. Então, assim, errei feio, tá? Mas temos novamente mais uma região para quê? Para apostar. Que os juros vai dar uma sossegada e a gente tende a ter um respiro,
tá? Por essa simetria que o fiscal fez na bolsa, principalmente nas varejistas, tá? Que já apanharam pela política monetária. E aí nós tivemos 12 meses de política monetária forte. Agora a gente está começando a ver a política monetária, mesmo com um cenário fiscal mais arriscado, o BC não fala mais de 1% ou de 1,5%. Estão falando de 0,50%, 0,25%. Tá? É uma lapidação que eu acho que já vai começar a não fazer preço ou muito pouco. Por isso que eu coloco uma gordura ainda para o mês de julho, como o BC ainda fazendo preço, pós uma reunião do Copom, por exemplo, de agosto, lá ainda fazer um preço, mas deve ser a última, certo, pessoal? Porque tem muito desconto já colocado via fiscal, via também política monetária desde o ano passado. Bom, feito isso, pessoal, a Magalu para mim, para finalizar o vídeo, eu acredito que sim, ela vai achar fundo aqui. Tá, em um desses dois pontos, 2,13 aqui por hora é mais forte do que 1,59, tá? E aí eu tenho alvos para Magalu, tá, no próprio 2,45, então curtinho aqui para estabilizar, mas principalmente no 3,14 e 3,47, tá? Então, preço teto para o segundo semestre tá cristalino para mim, que é o 3,47, 3,14. Não gostaria de comprar Magalu com o desconto atual, tá? E com os lucros não sendo formidáveis pelos próximos bons trimestres aí, 3,14, 3,47 ali é alvo. Então gera esse tipo de insight junto com curva de juros, tá? A acumulação é dos 2,45 para baixo, necessariamente agora nos 2,13 e 1,59, que são os pontos que não foram tocados. 2,45 tentou aqui de novo, tá? Sobreviver, mas não conseguiu. Então tem 2,13 e 1,59 para sobreviver, pessoal. Tá certo? Dessa maneira, o upside máximo que eu vejo, tá? Então vou colocar aqui para vocês para finalizar o vídeo, tá? Vamos supor que ela pare exatamente em 2,13 e venha para 3,14, 46%, 3,47, 61%. Vamos supor que a gente vá até 1,59. Aí eu vou ter um upside maior, tá? De 90, 100%. Tá? Então são essas duas continhas, tá? Matemáticas que eu quero fazer caso a Magalu gere oportunidade de trade aqui, bem verdade, tá? E também para acumuladores, eu acho que essas duas regiões vão deixar vocês tranquilos aí, tá? Para melhorarem os médios, certo, pessoal? Os médios, como diz o outro. Beleza? Fico por aqui. Um bom domingão grau para vocês, domingão esse vídeo. Vou ver se eu consigo postar até a hora do almoço. Tá? E aí vocês ficam atualizados com os pontinhos da Magalu. Tchau, tchau.